Isso para a gente finalizar aqui e entrar em treliça semana que vem. Treliça é o próximo tópico nosso. Então eu trouxe mais dois aqui para a gente fazer junto. Um aqui um pouquinho diferente, só porque também tem um cabo agora, ó. Porque a gente fez alguns juntos na quarta, na semana passada também, se eu não me engano, ó. A gente fez esses daqui. Esse aqui que tem um cabo. Esse aqui que tem várias forças envolvidas. Para a gente aplicar os momentos certinho, para ver se vocês estão entendendo com relação a sentido horário, anti-horário, né? Tendência de giro. Esse aqui um poste, esse outro poste aqui. Aí hoje eu trouxe essa viga aqui, que também está presa, sustentada por um cabo. E tem um peso aqui, ó, na ponta dela, que ela tem que suportar também. E trouxe esse daqui de carregamento triangular. Então eu queria fazer esses dois com vocês aqui, pra gente finalizar e entrar em treliça. Tá bom? Boa noite, Elaine. Boa noite, Flávia, Douglas. Vamos lá, então, ó. O exercício é esse aqui, ó. Faça o diagrama de corpo livre da viga, que suporta a carga de 80 quilos. Então, esse peso, essa massa aqui, ó, na ponta aqui, no ponto C, é 80 quilos. E essa viga é sustentada por um pino aqui em A e um cabo que contorna a polia aqui em D. Então, tem um cabos aqui, ó. Um cabo só, né? Que tá é o mesmo cabo passando pela polia em D ali. E aí tá pedindo para determinar as reações de apoio em A e para adotar a gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Aqui depois eu arrumo esse ao quadrado aqui, coloquei S2 metros por segundo ao quadrado. Porque se eu tenho 80 quilos aqui, né? Eu vou ter uma força para baixo, né? Porque eu tenho uma força para baixo, porque eu tenho a gravidade, né? E a gravidade aqui é de 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, né? Então, se eu quiser saber, se eu quero saber aqui qual que é a força, é massa vezes aceleração. Não sei se vocês lembram disso. Então, por isso que eu trouxe um outro aqui que tem um cabo, tem um peso, para a gente. Que é uma carga, né? Na verdade, para a gente fazer junto. Então, aqui ele fala para a gente desenhar o diagrama de corpo livre. Ó, vou deixar meu celular aqui do lado, se vocês quiserem interromper aí, falar alguma coisa ou escrever aqui no chat, eu vou olhando aqui pelo celular. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é desenhar o diagrama de corpo livre, né? Colocar as forças envolvidas aí. Se eu tenho um cabo aqui no ponto A, no pino A, né? Então, eu vou desenhar uma reação aqui no eixo Y, e como é um pino, eu vou desenhar no eixo X também. RAX, reação no ponto A, no pino A, na direção X, na direção Y. Isso aqui vai ser meu DCL. Se eu tenho essa carga aqui de massa igual a 80 quilogramas, qual que é a força dela, né? Quantos newtons que vai ter ali? Não sei se vocês lembram, mas força é massa vezes aceleração. Eu tenho uma massa de 80 quilos e a aceleração da gravidade aí, 9,81. Eu vou ter uma força aqui, ó, para baixo, né? Porque o peso está suspenso aí. Eu falo pezinho, mas na verdade é massa, né? A massa está suspensa. O correto é falar massa. Essa massa aí está suspensa. Então essa força vai ser para baixo. Se ela tem 80 quilogramas vezes 9,81, às vezes a gente arredonda, né? Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Mas aí falou para adotar 9,81. 80 vezes 9,81, 784,8. Então eu vou ter uma força aqui de 784,8 newtons para baixo.
E se eu tenho esses cabos aqui, se eu tenho esse cabo que é um só, se eu tenho esse cabo aqui que está contornando aqui a polia, eu vou ter tração no cabo. O cabo está lá em cima, eu vou ter uma força de tração para cá. E como é o mesmo cabo aqui, ó, essa força aqui também vai ser uma força de tração para cá, ó. Tração no mesmo, é o mesmo cabo, né? Ó, ele só está passando ali pela aquele ponto de fixação ali, tem a polia ali, e o cabo continua aqui. E ele tá, essa viga está sendo suportada também por esse cabo aqui, que está passando nessa polia. Então a tração é a mesma, é o mesmo cabo. Então eu tenho tração aqui e tração aqui. Eu não sei quanto que é. Então aqui no pino A eu desenho as reações RAX e RAY. Aqui na minha massa de 80 quilos, eu vou ter então, se é 80 quilos, eu vou ter uma força de 784,8 newtons. E aí, como eu tenho um cabo aqui no meio da estrutura, eu tenho tração nesses pontos aí, no ponto B e no ponto, chamou de ponto B aqui e ponto E. Como é o mesmo cabo, é a mesma tração no cabo, né? E aí eu sempre resolvo daquele mesmo jeitinho lá, né? Com as equações de equilíbrio. Tá me ouvindo, professor? Agora sim. Você estava Ah, falando? tá. Eu falei o resultado aquela hora, daí você não tava ouvindo, daí eu mexi aqui de novo. Ah, não, beleza. Você falou o quê, Douglas? O resultado? Eu tinha, na força ali, eu tinha falado, só que daí eu acho que você não tinha ouvido. Ah, agora eu tô ouvindo super bem. Eu mexi aqui no microfone. Tá, beleza. Beleza. Ó, tudo certo até aqui? Sim, Então, ó, se eu começar fazendo, a gente sempre fala, né? Somatória de momento igual a zero, somatória de forças. Eu vou começar por somatória de momento, porque se eu faço momento no ponto A, somatória de momento no ponto A, eu tiro essas duas incógnitas da jogada e consigo achar a tração, ó, porque a força eu tenho aqui embaixo. Aliás, força eu tenho aqui no final aqui, ó. Eu tenho essa força. Não tenho atração. Então eu consigo achar. Então, se eu faço somatória de momento no ponto A, ó, que tem duas incógnitas, eu tiro da jogada as duas incógnitas e encontro a atração. Como que eu encontro? Ó? Se eu estou aqui no ponto A tração está aqui ó, a 2 metros e para cima, sentido de giro anti-horário, então é positivo. Então é a atração vezes 2 metros. Aqui também, ó, a tração está para cima e está a 4 metros de distância. Se tá apontando para cima, né? Sentido anti-horário com relação ao ponto A. Só que aí vai ser a componente dela no eixo Y, né? No eixo X não, ó, não vai causar tendência a giro essa componente aqui, mas no eixo Y sim. Ela está inclinada aqui, ó, e está até desenhado aqui o triângulo, ó, 3, 4, 5. Se eu quero saber a componente no eixo Y, eu pego a tração e multiplico por 4. 4 quintos, né? Sempre é o... Se eu estou aqui, ó, e a minha tração está aqui, e isso aqui como se fosse para um triângulo 3, 4 e a hipotenusa 5, é como se essa componente aqui no eixo Y fosse o seno do ângulo, né? Se tivesse dado o ângulo, usava lá, tração vezes seno, para achar a componente em Y. Mas ele não deu o valor do seno, ele deu o valor dos lados. Qual que é o seno? 4 dividido por 5. Cateto oposto, que é o 4, dividido pela hipotenusa, que é 5 aqui, ó. Ele deu a relação dos lados. Ao invés de dar esse ângulo aqui, que a gente viu vários exercícios assim, né? Ao invés de dar o ângulo, ele dá a razão, o valor dos lados. Então, se eu quero saber no eixo Y, a gente sempre olha isso, ó. Se eu quero saber no Y, multiplico a tração por 4 quintos. Se eu quero saber no X, multiplico a tração por 3 quintos. Então, aqui eu pego a tração e multiplico por 4 quintos. Essa é a componente da força de tração. E a distância dela até o ponto A, 4 metros.
Estou fazendo somatória de momentos no ponto A, ó. Então, essa tração vezes a distância de 2 metros. Essa componente da tração na vertical vezes a distância de 4 metros. E aí, essa força aqui está para baixo, ó. Com relação ao ponto A, se ela está para baixo, o sentido horário. Então, é negativo. Menos essa força, que a gente achou que é 784,8, vezes a distância até o início, que é 5,5 metros. Tudo isso igual a zero. Então, eu peguei as forças envolvidas aí que me geram momento no ponto A. Essa tração, essa componente da tração, que está na vertical, e essa força aqui. Com isso, dá para achar o valor da tração. Falem para mim aí quanto que vai dar o valor da tração. Fazendo favor. Três vírgula dois. Quanto? É a segunda, não é? De tração vezes 4 quinta vezes 4? Ou é ao todo? Eu tenho que resolver toda essa equação aí, né? Tração vezes 2, mais tração vezes 4 quintos vezes 4, menos 784,8 vezes 5,5 igual a zero. Isolando a tração aí, eu consigo achar o valor dela. Dá 830, professor? Isso aí. 830. Vê se do pessoal dá isso aí. Lawanda, Flávia. Professora, deu isso. Deu? Foi 130? Então, ó, tração vezes 2, 2 tração. Mais tração vezes 4 quintos vezes 4, 4 vezes 4, 16, é 16 tração sobre 5. E aí, isso aqui que tá menos, ó, vou passar para lá mais. Mais, quanto que dá aí? 784,8 vezes 5,5. 4.316,4. 4. Aí aqui, para eu transformar em dar uma soma de fração aqui, né? É a mesma coisa que eu pegar 5 vezes... vocês podem fazer a conta aí, 2 mais 16 quintos, né? Mas eu faria assim, ó, 5 vezes 2t, 10t mais 16t, tudo sobre 5, é igual a 4.316,4. Aí o 5 está dividindo, passo multiplicando. E aí 10t mais 16t, 26t. Aí passo 26 dividindo. Tanto faz. Ou senão vocês pegam aí 2 mais 16 quintos. 16 sobre 5. Professor, ali no 4 quintos ali, eu poderia já resolver ele ali em cima? Pode, pode. Eu coloquei assim, 2t, 3,2 dá, né? 2t mais 3,2. Eu acho que é até mais fácil, Douglas. Pode ser também. Deixa eu apagar aqui. Pode também, tanto é que deu a mesma coisa, né? Quando eu vejo soma de fração assim já, eu já vou fazendo MMC. Mas pode, ó.
T vezes 2, 2T, mais 4 dividido por 5, dá 0,8 vezes 4, 3,2T. Tudo isso é 4.316,4. 2T mais 3,2T, 5,2T. 4.316,4. T é igual a 830. Então, achei a tração no cabo aí. E aí, ó, vou vir aqui em cima. Vou fazer somatória de força no eixo Y igual a zero. O que eu tenho no eixo Y? RAY que está para cima. Esse aqui. Tração que está para cima. Mais essa tração aqui, a componente dela que está para cima também, ó. Vezes 4/5, né? Menos a força F aqui, que é 784,8, igual a zero. Eu sei que a tração é 830. Eu consigo achar que o RAY vai dar quanto, então? Ó, RAY mais tração vezes 4/5, menos 784,8 igual a zero. RAY Deu 709,2. aqui deu negativo, mas deu isso aí. Isso, negativo. Então, se deu negativo, só quer dizer que está desenhado no sentido contrário aqui, ó. O RAY não é para cima, ele é para baixo. Menos 709,2. E fazendo aqui somatória das forças no eixo x igual a zero, no eixo x eu só tenho o RAX para a direita, positivo, e tenho para a esquerda a tração, a componente dela aqui, ó. Agora, então, vai ser tração vezes 3/5. 3/5. Tudo isso igual a zero. Dá 498. Isso? Isso aí. Então, achamos a tração no cabo. E o que ele pede, na verdade, né? Mas é que eu preciso da tração para saber. O que ele pede é a reação no apoio A aqui, ó. RAX
498 newtons, está para a direita mesmo. E o RAY que deu menos 709, porque no DCL a gente desenhou para cima e na verdade é para baixo. É isso aí. O pessoal entendeu aí? Lawanda, Elaine, Flávia. Eu vi que vocês deram um print aqui. Deixa eu sair da tela. Beleza? Esse daí podemos fazer outro? Então, só quis trazer uns jeitinhos diferentes aqui de exercício para a gente aplicar os conceitos. Tendo cabo envolvido, enfim. Tendo várias forças envolvidas, umas estruturas um pouquinho só diferentes. Mas sempre a mesma coisa, desenhar o diagrama de corpo livre, todas as forças envolvidas e fazer as equações de equilíbrio, para descobrir as reações nos apoios. E aqui, ó, é um carregamento triangular. Vocês lembram que a gente viu, né? A gente viu o carregamento triangular e antes dele a gente viu o carregamento uniforme, né? Uniformemente distribuído. Vocês até acho que fizeram uma lista para mim de... Acho que a última foi sobre carregamento triangular. O primeiro que a gente viu era o carregamento uniformemente distribuído, né? Seria assim. E aí a gente viu esse triangular aqui. E aqui ele pede, então, ó, para fazer o diagrama, sempre tem que fazer. O diagrama de corpo livre da viga que suporta os carregamentos triangulares e ela é sustentada por um pino em A e um rolete em B. E aí ele quer saber as reações de apoio, ou seja, do rolete e do pino, né? Então, sempre a mesma coisa, ó. Se eu tenho um pino em A, pino, duas reações no eixo Y e no eixo X. Se eu não tenho solicitação no eixo X, nenhuma força aqui, ó, no eixo X, esse RH é zero. Mas um pino pode ter, né? Se a estrutura for solicitada, esse pino pode ter essa reação aí, RH. Deixa eu desenhar de novo, ficou terrível. E o rolete eu tenho só o RBY, né? Então aqui, RAY, RAX, aqui em B, RBY. E aí, quando eu tenho carregamento triangular, como que eu faço para colocar força aqui? E as distâncias, como que a gente faz? Vocês lembram? Se eu tenho um carregamento de 5 kN por metro, aqui nesses 4,5 metros, como que eu faço? 2/3 de 4,5, né? Isso, a força vai estar 2/3 de 4,5, que é 2/3 de 4,5 dá quanto? Quanto que dá? 2/3 de 4,5? 2/3. Dá 3, força? 3 metros. 3 metros aqui, então aqui vai sobrar 1,5.
Vou copiar porque do lado é a mesma coisa, vocês concordam? Exatamente igual, tem o mesmo carregamento distribuído em 4,5 metros. Então eu vou colocar 2/3 aqui, ó, 3 metros. E vai sobrar 1,5 metro aqui. Então essa força vai estar aqui. E qual que vai ser o valor dessa força? Se o carregamento é 5 kN por metro. Qual que é a força que eu vou pôr aqui? E aqui é a mesma coisa, né? Ó. Quando eu tenho um carregamento, como que eu faço? Quando é triangular? 5 kN para cada metro. Só que eu tenho 4,5 metros, vai dar quanto de força? Vai dar 22,5. Então vai dar. Então, Pela metade, né? e aí a metade, né? Quando é se fosse carregamento uniforme, era 22,5. Isso, dá 11,25. Então, 11,25 kN aqui. E aqui vocês entenderam que é a mesma coisa, né? É idêntico. Eu tenho carregamento triangular nos primeiros 4,5 metros, de 5 kN por metro, e aí continuo mais 4,5 metros com carregamento de 5 kN por metro, triangular também. Então dá 11,25, isso aí. E aí, esse aqui é o nosso diagrama de corpo livre. E a gente vai para as equações. Somatória de forças no eixo. Tanto faz, né? Eu falei para vocês várias vezes. Somatória de força, somatória de momento, tanto faz. Somatória de forças no eixo x igual a zero. Não tenho nenhuma solicitação no eixo x, nenhuma força, então meu RX vai ser zero. Somatória de forças no eixo y igual a zero. O que, que eu tenho? O RAY que está para cima, menos 11,25 que está para baixo, menos 11,25 que está para baixo, mais esse RBY aqui, ó, que eu desenhei para cima. Tudo isso igual a zero. Nisso eu sei então que minhas duas reações têm que somar quanto? 22,50? Isso, 22,5. Deixo aqui quietinho. Se quisesse já ter feito somatória de momento no começo, também podia. Vou fazer somatória de momento em A aqui, ó, igual a zero. Vou descobrir o RBY. Descobrindo ele, eu volto aqui, nessa equação aqui, e acho o RAY. Então, falem para mim aí, o que causa momento em relação ao ponto O? Falem para mim as forças vezes as distâncias e se é horário ou anti-horário. 11,25 vezes 3. Horário ou anti-horário? Horário. Negativo. Beleza, o que mais? Mais. Menos 11,25 de novo. 7,5 vezes 7,5. Mais RB. Vezes 9. Tudo isso igual a zero, né? Nisso vocês vão achar um valor de RBY.
13,12? Isso. 13,125. RBY 13,125 newtons. Então, sobrou quanto para o RY? $9,375. É kilonewton, hein? Kilonewton. O pessoal chegou nesse resultado aí? Sim, eu cheguei. Tranquilo, gente? Será que a gente pode finalizar para a semana que vem partir para treliça, vai ter bastante cálculo também. A gente vai ter que analisar as treliças que vão, né, ser formadas por várias estruturas. E aí a gente vai ter que analisar barra por barra, né? É formada por várias barras as treliças. A gente tem que analisar as forças em cada barra. A ideia é passar o conceito para vocês, né? Explicar a treliça para vocês na quarta. E já começar a fazer o exercício também para a gente aprender. E dar sequência aí. Que a gente, ó, vou tirar daqui, deixa eu ver se vocês deram print. Que a gente tem, a Luanda deu. A gente tem mais um mês de aula, se eu não me engano. A gente tá no dia 25. Isso. É por aí, né? Mais ou menos vai terminar acho que 30 de julho as aulas. Então a gente tem mais um mês aí. Dá pra gente ver bastante coisa ainda. Deu pra entender esses exercícios? Eu acho que no. Eu vou olhar lá no Moodle. Acho que eu coloquei o slide, tava só com o exercício 1 e com o 2. Eu vou colocar agora ele completo aqui com 6 exercícios. E aí estou colocando os vídeos lá. Se o pessoal tiver dúvida, dá uma olhadinha nos vídeos. Não vou pedir lista, não. A gente terminou a última lista de carregamento triangular. Aí a próxima lista vai ser sobre treliça. Tudo bem? Tudo bem, professor. Alguém ficou com alguma dúvida? Douglas, Elaine, Flávia. Ah, isso foi tranquilo. Tranquilo? Se eu passar algum exercício para vocês depois com cabo aí também, vocês vão entender colocar aqui essas trações. Acho que dá para fazer? Isso da tração teria que se atentar um pouquinho mais, né? Acho que em relação ao desenho, né? Porque o primeiro de tudo é o diagrama de corpo livre aqui, né? Interpretar o que está acontecendo. E aí, se eu tenho cabos, eu vou ter tração nos cabos, né? Isso. Mas foi tranquilo. Tá. Deixa eu ver se eu tiro. Acho que eu tirei já aqui, peraí. Tirei. Gente, por hoje era isso que eu queria passar para vocês.
A gente finalizou então essa parte para começar a semana que vem. Tá? Tá ok, então, professor. Deixa eu parar aqui,